pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriel Oliveira e nessa hora eu quero começar com vocês a nossa reflexão a respeito do livro de Efésios. Eu já havia anunciado, estaremos começando hoje com uma introdução à carta de Efésios e ao longo da semana, ao longo dos dias, estaremos postando cada dia uma parte do livro, trazendo também uma reflexão. E nesse momento, nessa hora, eu quero convidar você a fazer parte dessa jornada junto comigo. Nós temos vivido sim tempos de crises, tempos de calamidades. Muitas pessoas estão desesperadas e paradas na sua casa. E eu quero te convidar durante esse tempo, talvez que você esteja parado ou não, mas eu quero te convidar para construirmos algo sólido nas nossas vidas. Algo que depois que passa esse tempo nós podemos dizer, olha, eu fiquei parado em casa, mas valeu a pena, porque eu estudei a palavra de Deus, eu conheci mais a respeito da palavra de Deus e hoje, sim, eu sou um cristão melhor. E é isso que eu quero te convidar. Então vamos nessa hora começar com a nossa introdução à carta de Efésios. É muito interessante de nós entendermos que essa carta ela é chamada de várias maneiras. Pode ser a Epístola aos Efésios, Cartas aos Efésios, Livro dos Efésios, Carta de Paulo aos Efésios. Cada um chama da sua maneira. Se você olhar lá no sumário da sua Bíblia também, você vai encontrar Efésios com a sigla E e F. É interessante falarmos também que o livro de Efésios ele encontra-se no Novo Testamento, ou seja, na parte da Bíblia onde há a presença de Jesus Cristo aqui na Terra. E nós já vamos falar mais à frente sobre o autor desse livro, mas vale destacar que o autor já é o apóstolo Paulo. É muito interessante, eu não sei se você já soube, alguém já te falou, se você pesquisou em algum lugar, sobre as divisões dos livros no Novo Testamento. Nós temos ali os livros dos apóstolos, né? Então temos Mateus, Marcos, Lucas, temos o livro de João também. Na sequência temos o livro de Atos, que é como se fosse uma continuação do livro de Lucas, né? Por ter inicialmente o mesmo conteúdo que finaliza Lucas, inicia Atos e dali em diante ele dá continuidade no seu texto. Mas logo após esses 5 primeiros livros do Novo Testamento, nós vamos ter os escritos de Paulo. Exatamente. E vamos ter as cartas de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Você sabe como essas cartas foram divididas? Alguém já te falou como as cartas de Paulo elas foram selecionadas e ditas em qual ordem elas deveriam de ficar? É muito simples. As cartas de Paulo elas foram ordenadas de acordo com o seu tamanho. Ela começa em Romanos e vai até o livro de Filemão. Se você observar, Romanos é o maior livro das cartas de Paulo e Filemão é o menor. Então essa é uma curiosidade só para que a gente possa estar construindo as nossas ideias, né? E para te ajudar também sobre o conhecimento bíblico. Mas ainda sobre Efésios, nós não podemos deixar de falar de um livro, de uma carta, e ignorar o seu autor. Afinal, o seu autor é o apóstolo Paulo, tão importante e proeminente na ministração, na dissipação, levando o evangelho de Deus por todo o mundo, levando as boas novas de Jesus Cristo. Então vamos falar um pouco a respeito de Paulo. A carta de Efésios, sim, ela é escrita por Paulo. Mas em qual período ela é escrita? Ela é escrita durante a primeira prisão de Paulo na cidade de Roma. É interessante que nesse mesmo período em que Paulo está preso, ele escreve também as cartas de Colossenses e Filemão. Tanto que Colossenses e Efésios vão ser chamadas de cartas gêmeas. Claro, cada uma com a sua ênfase. Colossenses tem uma ênfase em demonstrar Cristo como cabeça da igreja. Porém, Efésios tem como finalidade mostrar a igreja como o corpo de Cristo. Mas vamos então, continuando falando sobre a vida de Paulo. É interessante que quando Paulo ele escreve a carta de Efésios, ele não é
um recém-convertido, ele não é uma pessoa que recentemente teve um encontro com Deus, mas é alguém que foi experimentado naquilo que ele está falando. É interessante que quando Paulo fala de fé, Paulo é um homem que já foi experimentado nisso. Eu vou passar rapidamente o currículo de Paulo para você nessa hora. Vamos lá. E é muito simples. Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra. É muito interessante essa história de Paulo. Quando nós lemos, ele entra na cidade, ele ministra, ele prega, ele é apedrejado, colocado para fora da cidade, e em dado momento ele volta a pregar o evangelho dentro da cidade. Mas continuando, Paulo ele também é açoitado na cidade de Filipos, expulso de Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, deixa eu pegar aqui minhas anotações, e também chamado de impostor na cidade de Corinto. Paulo foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia. Ele passa por um naufrágio. Talvez eu e você já ouvimos muito falar dessa história. Paulo, no momento em que ele está indo para Roma, que ele foi preso, está indo para Roma, onde ele escreve a carta de Efésios, ele sofre um naufrágio. Porém, todas as pessoas que estavam com ele no barco estavam desesperadas. Mas Paulo tinha certeza que não morreria, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Tanto que o barco naufraga e Paulo vai parar na beira do mar e não morre. E assim todos aqueles que estão com ele também sobrevivem. E essa reflexão rápida é interessante, porque a gente vê alguém nos ensinando, alguém nos falando em tempo de crise, mas esse alguém, ele já passou pelas crises. Ele já passou pelas dificuldades, talvez dificuldades muito maiores daquelas que eu e você passamos. Mas vamos continuar. Após sofrer um naufrágio enquanto está na ilha de Malta, Paulo ele é simplesmente picado por uma cobra. E aí ele não morre, e eles acham, né, que ele tem superpoderes, eles querem saber quem é Paulo, e Paulo acaba ministrando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Para finalizar, então, a nossa lista, né, ele foi castigado com varas 3 vezes pelos romanos, e Paulo também sofreu 195 açoites judeus. Como funciona isso? Um açoite judeu ele era composto por 40 açoites. 40 vezes ele sofria a chibatada. E após isso não poderia mais sofrer aquelas chibatadas. Mas eles pegaram o apóstolo Paulo por 5 vezes. Exatamente. 5 vezes. E fizeram o que com ele? Deram 39 chibatadas, fazendo assim incessantemente com que ele apanhasse. Então Paulo também passou e sofreu muitos problemas na sua vida. A gente vê que ele foi aprovado, né? Se tem alguém que foi aprovado diante de Deus pelas suas ações, sim, foi o apóstolo Paulo. Se você quiser saber mais sobre o currículo deste grande homem, leia 2 Coríntios, capítulo 11. Leia até o final do capítulo que você vai entender por algumas coisas que ele já passou. Mas então vamos entrar direto no livro de Efésios. Vamos adentro desse livro. É um livro muito precioso e um livro muito interessante. Ele traz coisas magníficas, traz coisas grandiosas para a nossa vida. Eu considero não o maior, porque eu entendo que a Bíblia toda ela acaba por se completar, mas eu entendo o livro de Efésios como muito especial, que traz uma profunda mensagem de Deus aos nossos corações. Diferentemente de alguns outros livros, algumas outras cartas que ele escreve, Paulo ele não fala de problemas específicos da cidade de Éfeso. Tanto que a carta de Efésios ela é considerada como uma carta circular. Uma carta que deveria circular entre as igrejas, que deveria circular entre os diferentes povos que Paulo já havia passado. É interessante falar e destacar também que na carta de Efésios temos muitos ensinos sobre soteriologia e eclesiologia, simplificando, é claro, né? Soteriologia é um estudo a respeito da salvação e eclesiologia um estudo a respeito da organização eclesiástica, do funcionamento da igreja. E grande base
destes dois conteúdos são retirados do livro de Efésios. Mas vamos falar um pouco mais então. Quais são as abordagens que Paulo fala? Quais são os assuntos principais que o apóstolo Paulo trata na carta aos Efésios? O primeiro assunto que ele trata, e é muito pertinente ao seu tempo, à sua época, é sobre a reconciliação entre os judeus e os gentios. Paulo, um grande apóstolo dos gentios, entendeu que agora não mais os judeus eram um povo exclusivo de Deus, mas todo aquele que era alcançado por Jesus Cristo, todos aqueles que tinham a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. O outro assunto também é a respeito do mistério do Evangelho, o mistério da vinda do Cristo, o que é o Evangelho nas nossas vidas. O próximo conteúdo é sobre a plenitude de Espírito. O que ocorre quando nós temos a presença do Espírito na nossa vida? O que ocorre conosco quando de fato e de verdade somos selados como filhos de Deus através do Espírito Santo? Um assunto muito especial que em algum momento nós trataremos nessa nossa jornada será a respeito de família. O apóstolo Paulo ele traz ensinos muito preciosos, assim como batalha espiritual no capítulo 6, trazendo grandes e fortes reflexões sobre esse assunto. Afinal de contas, batalha espiritual, apesar de ser espiritual, ela começa a ser vencida com as nossas atitudes humanas, com as nossas atitudes aqui na Terra. Mas deixa para quando nós chegarmos nesse capítulo, nós discutirmos mais a respeito disso. Então, sobretudo que eu e você precisamos entender como introdução da carta de Efésios, é que ela não é apenas uma carta teológica, ela não é apenas um escrito teórico, mas ela está muito preocupada com a prática. Como eu percebo isso? Através da sua estrutura. Se nós observarmos, Efésios é composto por 6 capítulos, sendo que os 3 primeiros capítulos se desenvolve a doutrina, e os 3 últimos capítulos se desenvolve a aplicação da doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. Ou seja, nos leva já a uma reflexão de vida. Não basta nós conhecermos a Deus, conhecermos as suas teologias, mas nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. E também nos mostra que, apesar de sermos cristãos, apesar de frequentarmos cultos, eu e você precisamos nos tornar conhecedores das doutrinas de Deus. Então eu não posso ser um cristão que negligencia as doutrinas, e eu não posso ser um cristão que conhece tudo, mas não pratica. E algo muito especial, então, a finalidade do livro de Efésios é nos ensinar como conduzir a nossa família e a igreja em meio ao mundo de escuridão e de tanto mal. Meu querido, de forma muito simples e muito direta eu quero falar com você. Paulo, ele foi embaixador do reino de Deus aqui na terra. Paulo, ele se empenhou ao máximo, entregou a sua vida ao Rei Eterno. Entregou a sua vida pela causa de Jesus Cristo. Ele teve o máximo de zelo com a palavra do Senhor até o dia da sua morte. Então, quando agora nós vamos estudar a carta de Efésios, nós precisamos entender que estamos pisando em solo sagrado. Precisamos estar com o nosso coração pronto a receber do Senhor, porque essa carta ela foi escrita diante de muita dor, diante de muita experiência, por uma pessoa que tinha um temor a Deus inigualável. Então eu quero te convidar a, durante esse estudo, termos o temor, não apenas buscarmos o conhecimento, mas entendermos que a finalidade desse conhecimento é fortalecer a nossa fé cristã e depois fortalecer ao nosso próximo. Então estudar essa carta é estar disposto a colocar em prática aquilo que Deus espera de nós como cristãos. A minha ardente vontade é que essa reflexão que faremos a partir de hoje possa enriquecer e fortalecer a sua fé. Que aqueça o seu coração
abra os seus lábios e apresse os seus pés a sair e proclamar o Evangelho das Boas Novas, o Evangelho de Jesus Cristo, e anunciar aquele que nos amou e se entregou por nós. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e te convido para seguirmos juntos nessa jornada. Em nome de Jesus, eu te abençoo nessa hora. Amém e amém. Obrigado.